Olá, meu nome é Agenor De Lorenzi, estou aqui na Classic Keyboards para demonstrar esse instrumento que eu estou apaixonado, que é o Nord Grand. Ele é um piano digital da Nord e ele é um instrumento, eu diria, premium, para quem realmente está procurando o máximo em resposta de teclas da parte mecânica do piano e, com isso, obviamente, os timbres são excelentes. Esse instrumento ele tem uma mecânica diferenciada, fabricada pela Kawai, que é uma marca japonesa de pianos. E o tipo de mecânica é bem diferente da mecânica que a gente conhece, que geralmente, a gente, mesmo nos instrumentos com teclas mais pesadas, é uma tecla que você aperta e ela bate num sensor. Esse aqui já é um mecanismo de 3 pontos. Então, quando você toca, esse martelo ele bate num outro martelo que bate no sensor. Então, assim, realmente é uma coisa bem mais próxima do que é um piano de verdade. E isso, a hora que a gente toca, a gente percebe a diferença. Então, eu estou aqui tocando nele e dá para perceber a resposta diferente, até quando eu toco notas repetidas. Então, ó. Dá para perceber assim que ele responde diferentemente dos outros modelos, que a tecla não volta tão rápido. E também a dinâmica que você consegue tocar nesse instrumento é uma coisa muito surpreendente. Eu posso tocar desde muito leve, muito fraco. Em alguns instrumentos com teclas pesadas, mesmo quando a gente toca muito leve, às vezes até a gente não consegue trigar o sensor, né? Porque a gente tocou tão fraco, tão leve que ele não triga. E aqui a gente tem uma resposta realmente sensacional. Então isso faz com que o instrumento ele soe de uma maneira muito superior aos outros modelos, inclusive os modelos da Nord que tem a mesma amostra de piano, eles soam bem diferentes. Isso aqui, assim, em 5 minutos que eu toquei, eu já pude perceber. Esse instrumento ele vem com o pedal triplo da Nord, que é um pedal de 3 funções, estão além do sustain, que é a sustentação do piano, sustentando no pedal. Ele tem o sostenuto, que é o pedal do meio. O sostenuto ele é um pedal que, no piano de cauda, quando você toca, você toca você aciona as teclas, deixa elas acionadas, e aí você pisa no sostenuto, ele sustenta só aquilo que estava sendo executado antes. Então, é ótimo para quando você quer segurar alguma coisa, por exemplo, na mão esquerda e tocar alguma coisa na direita, sem deixar o pedal de sustain embolado, né? Então, aqui, ó, eu vou tocar tudo com pedal de sustain. Ele vai segurando tudo, mas na verdade eu queria só esse grave só esse grave fosse sustentado. Então, eu vou tocar, aí eu piso no pedal, solto, ele sustenta, mas o que eu tocar depois, ele não vai sustentar. Então, isso é ótimo para um pianista mesmo que usufrui de todos os recursos do instrumento de verdade. Às vezes você está tocando lá no piano solo, alguma coisa, e você quer fazer no seu arranjo, né? Você está improvisando, de repente você quer segurar o baixo dos acordes e não quer que ele fique embolado. Então, então aqui na mão direita, ó, eu estou tocando solto e ele não está sustentando o som. E aqui já na esquerda, onde eu prendo no pedal, ó, se eu estivesse tocando tudo no sustain, tudo ficaria embolado. Então, é uma coisa super legal. E também a gente tem o terceiro pedal,
que é o pedal de una corda, é o nome. Na verdade, ele desloca toda a parte mecânica do piano para que você só tenha uma corda batendo mesmo, né? Então, no piano você tem os grupos de cordas, então você tem nos graves você tem uma corda só, nos médios tem duas e aqui do médio para o agudo você tem 3 cordas. Então, quando você pisa nele, toda a parte mecânica é jogada um pouco para o lado e você não bate com o martelo em todas as cordas. E isso nesse instrumento eu achei fantástico. Se eu quiser tocar uma coisa bem suave, sem precisar mudar o timbre, sem precisar equalizar diferente, eu quero deixar o timbre mais suave, é só eu usar desse sistema do una corda. Então, ó, eu vou pisar. Aqui estou pisando nele, ó, e aqui sem ele. Você vê que o som é mais aberto quando eu não piso, né? Quando eu piso. Então isso é ótimo para o cara que quer tocar piano de verdade, né? Ele quer simular todos esses recursos de um piano. Então ele pode usar desse recurso para conseguir uma dinâmica mais fraca. À medida que eu vou soltando, ó. Vou pisar de novo. Soltei. Então, realmente, é um pedal que acaba valorizando bastante a expressão desse instrumento. Além disso, tem uma coisa aqui que está desativada, eu vou ativar agora. Esse pedal, eu posso ativar o ruído mecânico dele, né? Geralmente é uma coisa que eu deixo desativado, mas se eu estiver tocando sozinho e quiser dar mais realismo, então quando eu piso nesse sustain, estou pisando aqui, ó, ele faz esse barulho exatamente como é o de um piano. Eu vou aumentar o volume aqui para vocês perceberem, ó. E uma coisa super interessante do pedal é que geralmente esses pedais que fazem isso, quando você pisa, ele já aciona o barulho da mecânica. Esse aqui, se você pisar com mais intensidade ou menos intensidade, ele vai mudar completamente o barulho. Então, eu vou pisar com bastante intensidade. Você escuta o pum, né? Se eu pisar bem mais leve, você escuta só o barulho da mecânica, né? Então, é uma coisa que eles realmente deram uma caprichada no funcionamento do pedal com esse piano. Esse piano ele vem com várias amostras, mas como todos os instrumentos da Nord, a gente consegue entrar no site e trocar por amostras diferentes, né? Isso é uma vantagem que eu vejo dos instrumentos da Nord. Assim, você tem uma biblioteca imensa de timbres gratuita que você pode trocar. E aqui falando sobre a estrutura dele, ele tem basicamente 2 partes. Então, uma parte voltada a pianos, aos pianos, e que não só são pianos acústicos de cauda, também tem pianos de armário, pianos elétricos como Rhodes, Wurlitzer, clavinete, tem uma categoria de pianos digitais também. E dentro dessas categorias, a gente tem vários controles. Então eu vou mostrar aqui para vocês. Ó. Eu estou tocando agora num Royal Grand. Vou mudar para o White Grand, que é uma amostra mais nova da Nord. Bem diferente a característica sonora. Então tem várias amostras e tem bastante memória para você carregar com vários instrumentos. Vou mostrar algum outro aqui, ó. Um que eu adoro, que é
esse Electric Grand, que ele é sampleado de um Yamaha CP80. Então aqui, ó. E aqui eu vou colocar um efeito de coros que é bem característico no uso desse instrumento. Então, além do Electric Grand, né, desse CP70, ele tem várias amostras de instrumento, de pianos de armário, que eu particularmente adoro. Então, às vezes você vai tocar uma música e quer colocar um piano de armário, né, que tem uma característica totalmente diferente. A gente tem vários modelos aqui, eu vou tocar algum outro aqui, ó. Então, você quer fazer, de repente... sei lá, alguma coisa parecida com isso, né, com uma característica diferente do que é um piano de cauda mesmo, ele fica bem mais autêntico, esse timbre, né? Na parte de piano elétrico, a gente tem várias amostras de Rhodes de épocas diferentes, né? Então, temos o Mark I, Mark II. Vou mostrar um aqui que eu gosto bastante, que é o Mark I, chama Ideal Timbre, é o nome dele, da amostra dele. E o Rhodes tem uma coisa interessante. Aliás, o piano também, mas o Rhodes eu gosto mais até desse recurso, que é o seguinte. A gente tem um botão aqui escrito timbre, e esse timbre, de acordo com o instrumento que a gente está usando, ele muda uma regulagem de equalização, e no Rhodes até ele te dá as opções de usar aquela simulação do Dyno My Piano. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença. Ó, aqui, sem nada ativado. Aqui na regulagem no soft. Então ele dá um boost no grave e tira um pouco o agudo e médio. Aqui é o mid, que é justamente um boost no médio. Aqui o bright, ou seja, ele coloca um pouco mais de agudo. Você até ouve mais aquele barulhinho, né, dos tines no Rhodes. E aqui o Dyno My Piano são duas variações, que era uma modificação que eles faziam no Rhodes antigamente para ficar com um timbre bem diferente. Fica mais agudo. E aqui é a outra. Se a gente colocar um pouco dos efeitos que a gente costuma usar com o Rhodes, que são o pan, né, o trêmulo estéreo, e mais um chorus, por exemplo. Vamos colocar primeiro o pan. Se você estiver ouvindo de fone, aí você vai perceber que o som fica passeando da esquerda para a direita. E agora eu vou colocar um pouquinho de chorus. Então, realmente, ele é bem autêntico. Aqui na categoria dos pianos elétricos, ainda eu tenho o Wurlitzer, né, que a gente chama de Wurlitzer. E aqui eu vou tirar os efeitos dele. Aquele pianinho do Ray Charles, né? Geralmente esse piano, ele tem já, eu tenho um piano desse na minha casa, e ele já tem um próprio efeito de trêmulo
embutido nele. E aqui a gente tem essa representação também. Então fica esse trêmulozinho, né? Além disso, a gente tem então os clavinetes. E aqui a gente também pode mexer na equalização com aquele botão de timbre e escolher o captador. Aqui temos os cravos também, mas eu vou mexer mais no clavinete mesmo. Então aqui, ó, se eu mexo nesse timbre, ele vai simulando as regulagens que existem no próprio clavinete, de médio, agudo, brilho. E aqui eu vou colocar um efeito, eu vou colocar, por exemplo, um envelope filter, um wah-wah automático, né? Que à medida que eu toco mais forte, ele capta isso, né? Então, enfim, estou ainda na categoria de pianos. Tem a parte dos pianos digitais que eu gosto bastante. E aqui ele tem uma amostra sampleada do DX7. Vou tirar esse agudo aqui. Vou voltar aquele chorus, colocar um pouco de reverb. Além desse, do DX7, ele também tem outros instrumentos sampleados de pianos digitais antigos. Esse aqui, se eu não me engano, é o MKS-20, que é uma amostra do Roland RD1000. O pessoal que toca geralmente em igreja, o pessoal do meio gospel, gosta bastante desse timbre. E além disso, tem uns outros instrumentos que são layer pianos, ou seja, eles já são, a amostra deles já é feita de uma mistura de pianos digitais. Então, ó, esse aqui eu gosto bastante. Se você pensar naquelas músicas do Ivan Lins, que ele toca piano se acompanhando, ele usa bastante esse tipo de timbre. Então, nessa parte de pianos, ele realmente é bem completo. Além disso, ele tem uma categoria chamada Sample Synth. O que é isso? Bom, são amostras de vários instrumentos de diferentes categorias, desde cordas, sopros, guitarra, mellotron. E não só isso, como você pode também substituir todas essas amostras por amostras que tem no site. E o legal é quando a gente mistura essas duas. Então, por enquanto, eu vou mexer na parte, essa Sample Synth, para mostrar o que dá para fazer com isso. Então, eu liguei ela aqui, ó. Vou tirar esse reverb aqui.
estou numa amostra de marimba, mas eu tenho 2 botões aqui, um para cima e para baixo. Quando eu aperto os 2, ele mostra uma lista de todas as categorias que eu tenho de instrumentos. Então, eu vou colocar, por exemplo, cordas, tá? Então, ó, soa meio durão o timbre, mas eu tenho 3 botões aqui que eu posso mexer no ataque, no decay e release, que é o decay, sustain, release, que é o mesmo parâmetro no mesmo botão, e o volume. E além disso, eu posso escolher se esse envelope que tem aqui vai agir para o amplificador, para o filtro ou para as 2 coisas. Então, eu vou colocar um pouco de ataque para o som vir um pouco mais lento, né? E um pouco de release para sobrar, para a hora que eu tirar a mão do teclado, o som ainda continua. Isso não é o reverb, tá? O reverb está desativado. Então, se eu quiser fazer um layer, ou seja, se eu quiser juntar isso com o piano, é bem simples. Eu vou ligar aqui a parte do piano. Só que tá vendo que as cordas acabaram ficando muito altas, né? Então eu tenho um volume independente para ela. Então eu posso ir dosando o tanto que eu quero. Mas ainda assim eu achei que continuou muito o som, né? Eu queria que ele terminasse antes. Então eu vou mexendo nesse envelope, nesse botão que chama Decay, Sustain, Release. E agora eu vou colocar o reverb para dar aquela ambiência, né? Então, você vê que aqui, como eu toquei um pouco mais forte, ele vem muito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tocar mais lento, mais fraco. E eu estou fazendo isso com cordas, mas na verdade eu posso fazer com qualquer timbre aqui dessa categoria sample. Então eu vou colocar um outro, eu vou colocar, por exemplo, vou pegar um timbre bem maluco aqui. Tipo bells. Glockenspiel, por exemplo, ó, que é aquele... É tipo um tecladinho de metal que você toca com baqueta, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o som de piano como principal. E eu vou deixar esse Glockenspiel bem baixinho junto. E os instrumentos, as oitavas dos 2 motores sonoros do piano e do synth são completamente independentes. Então, se eu quiser colocar uma oitava acima esse Glockenspiel, por exemplo, eu consigo. E é muito fácil. Eu aperto o Shift e oitava acima. Então, ó, aqui só o Glockenspiel. Aqui só o piano. Aqui os 2 juntos. Um pouquinho mais de reverb. Se eu achar que ainda assim ele está meio alto, o volume do Glockenspiel, eu posso baixar mais um pouquinho. Então você vê que interessante. Eles estão juntos, mas ele não se destaca tanto. Ele se destaca se eu toco um pouco mais forte. E isso faz com que o seu som você acaba valorizando o seu som fazendo isso. Se eu colocar ele num volume igual, praticamente, do piano, eu já não tenho muito para onde correr, mas se eu deixo ele bem baixinho e toco um pouco mais forte no momento que eu quero acentuar, acaba ficando uma coisa mais especial. E se eu quiser, por exemplo, usar esse instrumento, esse sample,
com um pedal de expressão para poder aumentar ou abaixar o volume dele no pedal de expressão, eu posso. Se eu quiser usar o som do piano com o pedal de sustain, mais o synth sem o pedal de sustain, eu posso também. É muito simples, está tudo no painel. Aliás, esse instrumento ele é muito simples, é muito intuitivo. Você olha no painel, ele é bem claro assim quanto às funções. E você tem 2 efeitos que você pode escolher se você usa para o piano ou para o synth. Então, nesses efeitos, o primeiro efeito que eu já até usei aqui, eu vou voltar àquele Rhodes que eu tinha colocado. Vou tirar o reverb por enquanto. Então, aqui, por exemplo, no efeito 1, eu tenho o pan, que é aquele trêmulo estéreo. Eu tenho o filtro wah-wah. Eu tenho o ring modulator, tenho o trêmulo. Então, e eu tenho um knob que eu consigo mexer no rate, que ele já mexe um pouco no rate, um pouco na intensidade, na velocidade do efeito, né? E eu posso escolher se eu quero esse efeito para o piano ou para o synth. O efeito 2 é a mesma coisa. Eu tenho 2 tipos de phaser, flanger, chorus, vibrato. E eu posso escolher para quem que eu quero esse efeito, se para o piano ou se para o synth, algum timbre da categoria do synth. Então, eu vou colocar, por exemplo, um phaser. Tenho 2 variações de phaser, flanger. O chorus, o vibrato, que é um efeito que desafina, eu gosto bastante. Vou misturar esse com o efeito 1, que eu estava usando aquele pan, por exemplo. Ó. E eu vou customizando o som do piano, dos timbres que eu quero. Se eu quiser ele mais médio, o piano, como eu tinha deixado o piano Rhodes. Ó, olha a resposta. Então dá para customizar e deixar o timbre exatamente do seu gosto, misturando os efeitos. Além disso, eu tenho o equalizador, que eu também posso escolher se eu quero usar ele para o piano ou para o synth. Eu tenho o delay, mesma coisa. Posso escolher se eu quero para o synth ou para o piano. Vamos colocar no piano. Tem um tap tempo aqui para escolher o andamento que eu quero, o volume dele e o feedback, que é o tanto que eu quero que ele repita, né? Além disso, eu tenho também um simulador de amplificador, que também é um overdrive. Posso escolher também entre piano e synth. E tem um reverb que é geral, para os timbres que se eu estiver usando os 2 timbres, o reverb vai afetar os 2 timbres. Então, eu vou fazer uma combinação aqui, eu vou colocar esse piano que eu gostei, que eu adorei, com algum timbre em layer. Então, eu vou aqui na minha lista, deixa eu ver. Aqui, ó, por exemplo, Warm Pad. Então, vou tirar o piano um instantinho para vocês perceberem. Voltar ele para a oitava original dele. Gostei desse timbre. Vou misturar com o meu Rhodes. Então, ó. Achei que ele está um pouquinho alto, é só baixar um pouquinho. Só que ele está meio seco, eu quero reverb. Então, talvez tenha passado um pouco, volta um pouquinho. E quero colocar o delay só no piano. Então, ó. Bom, além de tudo isso, apesar de ser muito simples, você pode salvar os seus presets aqui normal, como qualquer teclado. Eu percebi que ele também não corta o som na troca, então, ó, tô mudando aqui os timbres. Ele não corta. Então, ó, vou mudar o preset agora. Mudei.
Mudei. Mudei. Mudei, então ele também não corta o timbre. Então, gente, basicamente esse instrumento ele oferece todos os pianos da Nord, são os pianos famosos, mas ele oferece uma resposta de tecla, de mecânica, realmente muito superior aos outros instrumentos. Eu tenho o Stage 3, versão 88, com teclas pesadas, adoro o instrumento. E esse aqui realmente ele está numa categoria acima de resposta, de tecla, de dinâmica. E quando você tem essa resposta, você consegue tocar mais, você consegue ter mais dinâmica, você consegue tocar mais fraco, mais forte, isso te dá uma melhora no timbre muito perceptível. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês possam testar esse instrumento para ter essa experiência que eu tive. Valeu!